Olá, queridos, voltamos com mais uma entrevista hoje aqui no Denis Ventura Singularizando sobre um tema bastante importante que fala acerca da utilização de medicamentos para emagrecer e outros protocolos vinculados à beleza. Para falarmos sobre este assunto bastante presente, bastante atual, a médica endocrinologista doutora Aline Pinho. Querida, seja bem-vinda mais uma vez, não é? Obrigada, Divo, mais uma vez aqui e com esse tema tão relevante, né, e tão atual. É um tema importante, né? Sem dúvida. Que tem mexido aí com os veículos de comunicação nas últimas 3 semanas, não é? E eu trouxe você aqui, porque você como uma competente médica endocrinologista, para nós falarmos sobre a utilização desses diuréticos. Me fala um pouco sobre isso. É interessante, né? Acho que desde que a gente criou na humanidade essa questão de beleza, Sim. que muda conforme as épocas, né? Então, assim, o que é o belo já mudou inúmeras vezes. É verdade. Mas, de forma cíclica ou sazonal, a gente tem um aumento de procura por formas de emagrecimento, vamos dizer assim, rápido, né? E aí entre os diuréticos, entre os laxantes, as fórmulas emagrecedoras. Jejuns intermitentes, né? Promessas de dietas e de tratamentos nem sempre baseados em evidência, né, que muitas vezes colocam até os pacientes em situação de risco. Os diuréticos, eles são mais uma forma dessa busca de milagre e que mostram um desconhecimento muito grande da fisiologia. Tem um detalhe, sabe, doutora Aline, que fala acerca do natural, né? Esses remédios, essas cápsulas, com não sei quantos produtos naturais, com ervas, né? Sim. Com ervas, esses produtos são vendidos na internet, aleatoriamente. Outras pessoas fabricam isto e não há, e a pergunta é, não há um acompanhamento de algum órgão da saúde de maneira tal que esses remédios precisem provar a eficácia antes de serem negociados, de serem mercantilizados? Então, perfeito. É uma pergunta excelente, né? Os órgãos competentes, no nosso caso no Brasil é a Anvisa, ele atua de forma a fiscalizar essas vendas, essas comercializações e muitas vezes eles entram para proibir. Quando algo chega no mercado e ele não chega como, por exemplo, contendo um medicamento, ele chama, por exemplo, é um chá, é um suplemento, ele recebe uma autorização. E ele pode comercializar por um tempo. Então, muitas vezes é omitido a presença de determinadas substâncias dentro desses compostos. Então, quando a Anvisa vai fiscalizar, que ela percebe que existem medicamentos dentro dessas suplementações, né? E muitas vezes eles não vão no mercado contendo aquilo que eles se propõem quando eles vão para a internet. Então, na internet eles se vendem como emagrecedores, mas quando eles pedem a licença, eles não se colocam assim. Eles se colocam como uma suplementação ou mesmo como um chá, tentando vender a ideia do natural, que já deveria ser coibido, né? Porque na natureza você não vai encontrar nada misturado com 50 plantas. Muitas vezes plantas que são até de regiões... Uma bomba e regiões geográficas diferentes, ou seja, na natureza aquilo ali jamais se misturaria, né? Então, é um chá que é da Oceania com um chá da Amazônia, ou seja, em condições naturais, aquelas plantas elas nunca iriam ser usadas juntas. Né? Por si só, elas não estão ali no mesmo... E mesmo nas medicinas orientais, nas medicinas de fitoterapia, ou seja, nas ciências milenares que utilizam essas substâncias e de forma muito segura, mas você vê que não existem combinações, nem do que mais 3 ervas. Então, assim, mesmo quem estuda essa parte e usa fitoterapia, que é uma coisa muito interessante, porque a gente tem populações que se beneficiam desse tipo de tratamento, a gente tem as comunidades indígenas, mas parece que não se aprende com eles, porque o que chega ao mercado é uma coisa completamente diferente. Então se coloca substâncias que já são sabidamente hepatotóxicas e ainda se juntam várias delas na mesma cápsula, né? Com aquela promessa de dar um resultado. Mas assim, a que custo? A que custo, né? Tem um detalhe aqui que você falou bem importante. As pessoas colocam a quantidade máxima de ervas. Eu inclusive já vi um produto e dizia emagreça rapidamente, já é assustador, né? Emagreça rapidamente, né? Emagreça rapidamente com um composto de 50 ervas poderosas, né? Isso. E essas palavras de impacto, emagreça rapidamente, 50 ervas, não, é natural,
tudo isso cria uma ilusão muito grande na cabeça de quem quer perder peso. É uma armadilha, agora, obviamente, com casos recentes, infelizmente, da cantora Paulinha Abelha, esse fato veio à tona de maneira ainda não discutida claramente. Sim. Né? Fala-se aqui, fala-se ali, houve casos anteriores já repercutidos na mídia, né, da complexidade disto, mas como é que você, como essa profissional que é reconhecida, respeitada, averigua e o cuidado que a população deve ter com essas promessas de emagrecimento muito rápidos, desses efeitos muito rápidos, não é? Primeira coisa que a gente acho que a comunidade, a população em geral, ela tem que se a esmola é muito grande, o cego desconfia, Verdade. né? Então, por exemplo, aquele produto que vitimou a enfermeira algumas semanas atrás, ele na internet era vendido por R$ 32, 2 frascos. Então, assim, como é que você tem uma suplementação de um preço desse com 50 substâncias? Já é difícil entender 50 substâncias numa única cápsula. Verdade. E aí você entender 2 frascos por R$ 32, você já deveria ligar o alerta de que alguma coisa ali não havia procedência. Está muito acessível, né? Tá demais, então você já deveria ligar a lanterna, né, em relação a isso. A gente vê também muito na internet programas de emagrecimento, vou lhe ensinar a emagrecer, quando você vai ver o custo, R$ 30, R$ 40. Alguma coisa ali não bate, então assim, você já deveria ligar um certo alerta, né? O emagrecimento é um processo, ele é multifatorial, ele é um processo complexo, ele é um processo longo. A gente não fala de emagrecimento com menos de 2 anos de tratamento. A gente até comenta, às vezes, brinca que a parte mais fácil do tratamento é emagrecer, para a maioria das pessoas. Sim. A parte mais complexa é a estabilização do peso. Desse peso. Então, dificilmente um paciente ele vai ter um bom resultado no que tange ao processo de emagrecimento sem acompanhamento, sem saber por quanto tempo ele deve usar o quê, com medo, com insegurança, porque é o que a gente percebe muitas vezes das pessoas que compram esses produtos na internet e que às vezes mesmo tendo resultado nessa primeira fase de emagrecimento, mas eles ficam temerosos, porque realmente não existe um acompanhamento, não é feito um exame, então aquela substância está alterando alguma coisa no rim, no fígado. E a pessoa está tomando sem acompanhar, né? Sem um acompanhamento e sem respeito às fases, porque assim, a cada fase existe uma estratégia que ela vai precisar ser modificada. Até o tipo de jejum, o tipo de dieta, a depender da fase, ele vai ter que ser modificado. Eu costumo comparar muito a uma revisão de um carro. Então, se eu compro um carro mesmo novo, você sabe o que fazer no 10 mil, nos 20 mil, nos 30 mil, e são coisas diferentes. Né? O que você vai olhando e acompanhando, modifica. Muda o óleo. Numa revisão, no outro é um filtro. Isso. Então, quando você tem um profissional especializado naquilo acompanhando, ele sabe o que é necessário ser feito em cada fase. Que dificilmente alguém sozinho, por mais que comece a estudar aquilo naquele momento e a usar, ele vai conseguir fazer esse acompanhamento, né? Então, sempre buscar realmente um trabalho especializado, uma equipe. Sempre utilizar de preferência coisas que tenham aquela finalidade escrita, que tenham aquela... E investigar, mesmo numa compra pela internet. O site da Anvisa é aberto, você pode colocar o nome da substância e colocar registro Anvisa. E ali vai aparecer se aquela medicação ali está liberada ou não. Pronto. Se não tiver lá no site da Anvisa... Liberado para aquele fim. Nem pense em tomar, não é isso? Nem pense em tomar. Tecnicamente é isto. Eu vou voltar ao caso da querida cantora, né? O programa hoje está sendo veiculado pós o resultado cabal, né? Dos exames de Paulinha Abelha. Então a gente não vai comentar porque a gente não sabe efetivamente, né? Mas se discute muito, né? Palavras do próprio esposo, que ela utilizava diuréticos, né, querendo emagrecer porque teria um show, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa cobrança intensa, né, pela ditadura da beleza, que se confunde, e eu não concordo, com a autoestima, que tem que ter autoestima, né? Mas para alcançar isso, tem todo um processo que tem que ser respeitado, né, doutora?
Hoje a gente vive algumas lutas, vou dizer assim, né? Verdade. Quem acompanha pacientes com peso, a gente hoje tem a mídia da questão da gordofobia, Sim. né? Que é o paciente sofrer bullying, a gente percebe que tem pacientes com aversão ao paciente com excesso de peso, e a luta pela questão de entender que o emagrecimento é necessário, né? Então, se o paciente ele atinge aquele nível de peso que sabidamente ele é um nível de peso de doença, ele precisa ter um acesso a um tratamento especializado e um acompanhamento para que ele possa melhorar, para que ele possa viver a vida em qualidade, né? Aquele mito do obeso saudável, a gente sabe que é um mito. A gente sabe que pouquíssimas pessoas em obesidade estarão bem de saúde, como há pouquíssimas pessoas que fumarão e não terão um problema. Um câncer, né? Então, todos nós conhecemos pessoas nessas duas situações. Então, há quem você conheça com excesso de peso há 30 anos e não tem... Sim, como eu conheço também quem fumou 30 anos, mas não deixa de ser uma situação que envolva potenciais complicações e mudanças. O sinal né? vermelho está ligado sempre, né? E aquelas pessoas que realmente não querem entrar no processo e investir em melhora de qualidade de vida, em atividade física, ou que querem entrar num padrão de corpo que não é possível para ela, porque todo mundo tem a sua modulação genética. E aí muitas vezes está bem, está saudável, está com peso adequado, mas ainda recorre a algumas substâncias, algumas coisas que podem inclusive causar complicações, né, em prol de buscar objetivar um modelo que não é compatível com a possibilidade ou com a realidade de chegar, né? daquela pessoa. Inclusive o diurético, o que é que ele faz? Ele tira a água. O processo de emagrecer é a retirada de gordura. Você quer reduzir a massa gorda ou o percentual de gordura, não é o peso, né? Tanto que quem acompanha pacientes com excesso de peso praticamente não usa balança. A gente usa aparelhos, né, para medir justamente o percentual de massa magra e o percentual de massa gorda. Porque aí você consegue acompanhar o processo do emagrecer, que é o reduzir a quantidade de tecido de gordura, que são, né, a massa de adipócitos, né? Sim. Pesar menos não quer dizer nada. Eu posso estar com mais peso e estar mais magro, eu posso estar com menos peso e estar mais gordo. Porque de repente o que você emagreceu foi a massa muscular. Então, proporcionalmente, você está mais gordo do que estava, mesmo não tendo mais pesado. Então, é para passar uma falsa ideia de que a pessoa esteja emagrecendo. Ou chegando àquele objetivo. Mesmo mecanismo dos laxantes, né? Sim. Então, o que a pessoa vai eliminar é o que ela já iria eliminar naturalmente através do intestino, só que ela elimina de forma mais rápida, muitas vezes também junto com o processo de desidratação, ela passa a pesar menos, mas ela não emagreceu, né? Então as pessoas recorrem a coisa sem muito entendimento que conseguem provocar danos, né? Porque o diurético mesmo ele expolia alguns eletrólitos, pode levar a parada cardíaca, queda, assim, parada cardíaca. Agora. O laxante também ele pode provocar o mesmo tipo de desequilíbrio. Agora, esse tipo de prejuízo, ele vai variar de corpo para corpo? Ele varia de corpo para corpo e ele varia também de acordo com a quantidade. Todos esses produtos naturais também, né? A gente tem essa questão. Porque eu posso, se eu respeito as miligramas que aquilo ali é para ser usado, mesmo algo que gere lesão, ela vai depender um tempo para gerar. Mas se eu ultrapasso aquela quantidade, eu posso ter uma lesão aguda. Tipo assim, é diurético. Era para tomar 4 cápsulas, mas é natural, vou tomar 8. Isso, porque eu tô querendo apressar o processo. Uma bomba natural sendo bomba natural. impedida, né? Exatamente. E no caso dos chás, das ervas, esse limite é mais tênue, porque tipo assim, você diz assim, um chá de carqueja é bom. Quantas miligramas? Né? Com a quantidade que você vai colocar ali naquela infusão. Perfeito. Porque muitas vezes a gente compra no mercado e a gente compra em gramas, né? Sim. Você pesa a erva. Na hora que você vai preparar, você pode estar colocando uma quantidade maior do que a quantidade que aquele corpo ali necessita. Quando essas ervas, a exemplo, porque a ignorância é atrevida quando não perguntada, né? E a gente pergunta mesmo. Então, essas ervas tomadas em conjunto, né? Feitas em forma de chás, bastante comum. Quando elas são colocadas, né? O conjunto de 20, 30, 40 ervas, quais são os efeitos danosos? Por onde é que se começa a morrer
com a utilização dessas ervas de maneira inapropriada. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos ao intervalo comercial, que eu quero dizer a todos que visitem, tá? O querido Literal Mini Mercado Rede Mais. Ele está presente em todos os postos Presidente. Então você vai à Rede Presidente, se abastece e de maneira positiva para o carro e já faz suas compras. E a Rede Mais tem feito o maior sucesso, porque toda a mercadoria tem preços absolutamente convidativos e competitivos. Vale a pena conferir. Não saio daí, eu volto já já com a doutora Aline Pinho, endocrinologista, falando sobre esse momento bem atual. Esse tema, aliás, bem atual, que é o critério do emagrecimento e as responsabilidades que advêm de processos nem sempre bem feitos. Eu volto já já. Doutora Aline, eu gostaria de saber, veja, misturam-se 30, 50 ervas, né? Dizendo-se serem naturais. Mas em que momento exatamente estas misturas elas começam a criar grandes problemas e por qual órgão de imediato esse problema começa a ser evidenciado? Na medicina tradicional chinesa, evita-se fazer manipulações com mais de 3 ervas. Então a gente costuma, tanto que hoje alguns órgãos fiscalizadores, médicos e todos eles não sugerem mais que em emagrecimento a gente faça múltiplos compostos. A orientação é que se evite manipular ou se colocar mais do que 3 medicamentos de vez para aquele mesmo paciente, porque já fica difícil você fazer esse controle, tá? Porque a capacidade de interação e de potencializar efeitos colaterais, ela aumenta muito a partir de 3 substâncias numa mesma composição. E isso pode ser estendido para chás, porque não se usa. Você pode pegar os manuais, você não faz mistura do que mais de 3 ervas, né? Principalmente de ervas que são de regiões completamente distintas. Como a gente falou que na natureza, elas jamais seriam misturadas. Você não vai ter uma tribo indígena com acesso àquilo ali, porque aquela erva ela é de outra região geográfica. Então, aquele ali você também tem que ligar o alerta. Tem que respeitar, que né? muitas vezes aquilo ali não deveria ser misturado. Os sintomas que as coisas não estão indo bem, eles são múltiplos. Então, normalmente os pacientes se queixam de fraqueza, de indisposição, de dor de cabeça, de vômito, de dor de barriga, de náusea. Mas o órgão que vai ser afetado, ele vai depender da substância. Então, tem plantas que levam a comprometimento do fígado, são hepatotóxicas, como por exemplo, hoje é muito comum, às vezes eu recebo pacientes, eu tô com ansiedade, ele não quis entrar com nenhum remédio para ansiedade, entrou com valeriana. Valeriana é uma droga sabidamente hepatotóxica, né? Então é vendida como uma coisa natural, mas se sabe que pode provocar dano no fígado. Que perigo. Alguns chás diuréticos também, como cavalinho, como o chá de sene, a cáscara sagrada, eles também têm potencial hepatotóxico, né? Esse potencial, ele depende de uma série de fatores. Ele depende de dose, ele depende de outras medicações que o paciente está usando, porque às vezes o paciente ele já vem usando substâncias que têm potencial de alterar o fígado. Então, quando você junta com aquela outra, aí você armou a bomba que estava precisando. Outro detalhe que é importante, obviamente, sem preconceitos de idade, mas essas idades também, a cronologia interfere, né? Um homem de 30, uma mulher de 30, não é de 40, ou de 50, ou de 60. Então, é preciso que haja esse check-up feito, né, o tempo todo para saber se essas dosagens também estão em consonância com a cronologia? Perfeito. Então a gente tem que ser como a gente faz com o carro. Então a gente tem a revisão, né, dos quilômetros, né? Com 10 mil, o que é que você revisa? Com 20 mil, o que é que você faz? Com 30 mil, o que é que você faz? Quem tem costume de trabalhar com medicamentos, com tratamento, você sabe o que é que você tem que investigar em cada fase que você está acompanhando. Então, você começou determinado suplemento, começou determinada medicação, claro que antes de tudo, você tem que ter as funções básicas para você se basear, mas você tem um momento de acompanhar. Então, tem alguns suplementos que você tem que acompanhar com 30 dias que você começou. Tem outros que basta fazer uma revisão com 3 meses, porque seria o momento daquele ali poder começar
a alterar. E, acima de tudo, estar atento ao paciente, ao que o paciente está lhe relatando, ao que ele está trazendo, né? A quem é esse paciente. Então, obviamente, tem algumas intervenções que você vai ficar mais tranquilo com 30 anos e mais atento aos 60. Até porque, a maioria das vezes, o paciente com 60 anos, ele é polimedicado. Então, ele não está utilizando apenas aquele suplemento que você já há outras orientou. questões, ele né? já tem outras medicações. Velhice, né? Enfim. E aí volta aquela situação de quem é o paciente de base, acima de tudo, né? Depende do peso, da altura. Então, assim, aí as pessoas perguntam, mas eu posso usar 200 miligramas de tal coisa? Depende. Você tem 80 quilos ou 50? Porque algo pode ser tranquilo para alguém que tem 80 quilos e não ser para quem tem 50. Então, assim, é o quesito idade, é o quesito peso, é o quesito de quem é o paciente, assim, qual é a rotina de vida desse paciente. Então, é um paciente mais ativo, é um paciente mais sedentário. Às vezes o paciente, ele já refere um ritmo lento, ele já bebe pouca água, ele já tem uma alteração de filtração. Então, dependendo do que não você... Não come bem, não dorme bem. Fundamental isso aí. Tudo essa isso questão é muito... São fatores o tempo todo intrincados ali, né? A gente tem que entender que a gente não é só um rim, um fígado. A gente é um conjunto, um sistema que tem que estar funcionando de forma coordenada. Sim. E bem, né? Então, todas as escolhas, elas têm que levar em consideração tudo isso, para que funcione bem, né? Então, assim, qual é a rotina daquela pessoa, qual é a rotina que ela vai passar a ter, né? Quem é aquele ser humano, para que a coisa consiga fluir realmente de forma integrada. Sistêmica. De forma sistêmica e de forma integrada. Então, lembrar que o sono conecta muitas funções. Então, se ele não dorme bem, ele também pode ter mudanças de depuração de algumas substâncias. Ele necessita de ajustes, até para estruturas de dieta, né? Então, assim, você vai fazer uma escolha de uma dieta. Quem é o paciente? Ele é um paciente com diabetes, ele é um paciente que ele usa que remédios? Porque se ele usa uma medicação que atua no jejum, eu, obviamente, eu não posso fazer algo de jejum que ele não coma naquele horário em que a medicação dele está tendo pico. Né? Ele é um paciente que usa insulina, qual é o horário que ele usa? Então, assim, toda a escolha ela tem que ver com o arcabouço aquele paciente, né? A escolha de suplementações. Ele é um paciente que malha, que horas que ele malha? Então, você tem que fazer o ajuste todo de medicação, de treino, de suplementação, conforme os horários e as fases do paciente. Para que esse resultado chegue. Para que esse resultado chegue e seja seguro. Porque Perfeito. Senão até uma dieta pode ser insegura. Né? Então, se eu faço um jejum intermitente, eu deixo o paciente sem tomar café, e é um paciente diabético que usa uma medicação que age no café da manhã, aquele paciente pode ter uma hipoglicemia. Fantástico. Então, eu vou gerar um dano mesmo sem ter dado nada, apenas por ter tirado a alimentação daquele horário, mas ele já necessitaria tá se alimentando naquele horário e foi tirado dele. Ou seja, individualidade é algo extremamente necessário. Fundamental. E aí você não entende como é que alguém vende uma suplementação de 50 chás sem saber quais são os chás. Já é difícil indicar 3 Imagine 50. para uma pessoa avalie 50, porque são muitos fatores. Ok. A gente só deve procurar o fora da bula, se o da bula não surtir efeito. Então, se você tem já tratamentos bem documentados, se você tem substâncias conhecidas, se você tem diretrizes, se você tem manuais de conduta, você não deve fugir, porque aquilo ali é o seguro, né? Tomar muito cuidado quando se vai para esses planos de natural, porque não existe natural. Certo? Em relação a isso, né? Existem coisas que não tem estudo, não tem trabalho, não tem tempo. Dificilmente você vai ver essas suplementações usadas pelo tempo suficiente do processo. E a maior forma de dar certo é você buscar algo especializado naquilo. Então, assim, se o seu carro dá um problema, se você puder levar na oficina especializada em atendimento daquele Exato. Seu carro, é melhor. Exato. Porque pode ser que o outro mecânico seja bom no entendimento de outro tipo de maquinário, mas daquela marca, aquilo ali, o seu é melhor. Pra gente também. Então, se você buscar realmente pessoas especializadas que estejam mais, que tenham mais vivência, mais experiência e mais conhecimento naquela parte que você se destina, a sua possibilidade de sucesso e de evitar problemas ela é muito maior. Então, eu sugiro que busquem, de preferência, busquem quem também trabalha com equipes multidisciplinares, Sim. Né? Eu costumo fazer analogias que nem Cristo trabalhou sozinho, né? Ele chamou 12. Então, quando os desafios é grande, você se cercar de pessoas... Você está ótima hoje. Nem Cristo trabalhou só, chamou 12. Então, você tem que se juntar, você tem que se cercar de pessoas que vão cuidar daquelas etapas, daquelas fases, e lhe acompanhar todo o processo. Né? Não só começar e parar.
Emagrecimento é muito difícil de ser conseguido sozinho, porque ele não é fisiológico. O corpo ele tem formas de segurar o processo de emagrecimento. O hipotálamo ele determina quanto você vai pesar. Então é preciso toda uma série de estruturas e atitudes para que você consiga mudar esse ponto, né? Então buscar atendimentos, evita comprar medicamentos de internet, evite basear seu atendimento no vizinho. Eu recebo muito isso, às vezes você posta foto de um blogueiro, de alguém que você está ajudando, é a primeira pergunta, o que é que você está tomando? O que funciona para você não é para o outro, porque cada um tem uma história, cada um tem uma base familiar, um tem problema de colesterol, o outro não tem, então tal medicação para você é segura, para o outro não é, né? As outras medicações que está usando, evite passar também para fazer tratamento com várias pessoas que não se comunicam, porque a gente tá cansando de ver esse tipo de problema, né? Então começa a fazer um tratamento comigo, é utilizado a medicação, vai numa clínica de estética, utiliza substâncias também emagrecedoras, mas eu não tenho comunicação com o que aquilo ali está sendo aí vai para utilizado. outra. Aí, ou seja, era algo para ser usado numa dosagem, quando você vê que aquela pessoa tomou aquilo ali com 3 pessoas. E aí a coisa já não está mais no controle. No controle, porque é que nem assim, um paracetamol pode ser seguro, 4 de vez não. Então, aí vai pulverizando e vai usando como se fosse natural. É natural e naquela dose que cada um passou, foi seguro. Mas quando você junta o que os 4 passaram... Problemas virão. Problemas virão. Quero agradecer sua presença, tá? Mais uma vez, dizendo que a frase de hoje que fica muito interessante é que tenham todos atenção, né? Busquem a medicina multidisciplinar e pessoas que se comunicam. Então, quer emagrecer, veja o endócrino, que fala com o psicólogo, que fala com o educador físico. Um educador físico, para que um protocolo seja criado, não é? Qualquer coisa fora disso, e se ainda barato demais o for, duvide. Duvide. Né? Quando a esmola é demais... O santo desconfia. Um grande abraço, fiquem atentos, cuidem de si, cuidem da saúde, e nós voltamos na próxima semana com mais um Denis Ventura Singularizando. Muito obrigado sempre. E até a próxima.